Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Expressões aqui na FURB TV. Hoje a conversa é com Jason Hinkel, professor doutor do curso de Psicologia da FURB e membro da ITCP FURB, Jackson Falck, secretário da Associação Enlouquecer, e Ângela da Silva, associada também da Enlouquecer. Eles estão aqui com a gente para conversar sobre o Dia da Luta Antimanicomial e o trabalho da Enlouquecer aqui em Blumenau. Sejam bem-vindos aqui ao Expressões e obrigada por estar aqui com a gente hoje. Jason, para começar com você aqui a conversa, o Dia da Luta Antimanicomial existe desde 1987, ou pelo menos o movimento existe desde lá, né? O que levou-se à criação desse dia? Por que ele é tão importante? Que situações que levaram à criação desse movimento? Em primeiro lugar, a questão da luta antimanicomial, ela é comemorada no nosso país no dia 18 de maio, em referência a um evento que aconteceu na cidade de Bauru, no ano de 1987, onde os profissionais e os usuários, né, dos serviços voltados para a saúde mental estavam começando a discutir mais as possibilidades de tratamento, né, questionando, por exemplo, o que a gente chama de modelo psiquiátrico manicomial, que seria o modelo que isola a pessoa, né? Então uma pessoa que está passando por uma situação de sofrimento psicológico, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, qualquer um desses diagnósticos que a gente conhece no dia a dia, que eu ouvi falar, essas pessoas historicamente eram consideradas inaptas para estar na sociedade e tinham que ser colocadas numa instituição, que é o hospital psiquiátrico, de um modo isolado. E aí o principal meio de tratamento era considerado a medicação. Na maioria das vezes, né, e isso não por um achismo, mas sim por vistorias que foram feitas em hospitais psiquiátricos, não só no Brasil, mas também em outros países, foram percebidos que os tratamentos eram violação de direitos humanos, porque as pessoas ficavam sem uma alimentação digna, sem possibilidade de sair daquele lugar, então ficavam presas mesmo naquele lugar. Então tinham vários elementos ali que tiravam toda a condição de pessoa, né? E aí foi a partir de rever essa forma de tratamento que surgiu o que a gente chama hoje de luta antimanicomial, de reforma psiquiátrica. E é importante contar, né, para quem está assistindo e quem tem interesse, que tem muito material hoje, por exemplo, na internet sobre isso. Se você colocar no YouTube, né, luta antimanicomial, reforma psiquiátrica brasileira, você vai ver um monte de documentário, de entrevistas contando um pouco da história, que basicamente é a partir dos anos 80 que fica mais forte no Brasil, mas ela já remonta aos anos 60 e 70 na Itália, que foi onde isso começou a surgir com mais força, com um psiquiatra chamado Franco Basaglia. E aí é tão interessante que em 78, se não me falha a memória, mas foi no final dos anos 70, Basaglia esteve no Brasil para discutir essa reforma psiquiátrica. Então o Brasil já desde o início, quando começou a surgir essa discussão na Europa, na Itália, o Brasil já trouxe um profissional de referência aqui para cá e começou a discutir, mas com maior força começou no final dos anos 80. Né? E aí com a implementação do SUS, e aí depois com o surgimento dos CAPs lá para os anos 90. Então foi uma luta que década após década ela foi se intensificando. Até um exemplo para quem quiser se informar sobre o assunto, que é o livro da jornalista Daniela Arbex, que é o Holocausto Brasileiro, né, que é sobre colônia. E também tem o documentário, que também é acessível no Facebook, acho que é uma grande fonte de informação sobre o assunto, né? E aí eu queria te perguntar o balanço ou o contraste que tu faz do colônia, né? O que ele representava para a psiquiatria, né? O que ele fez mudar no Brasil em relação ao tratamento de transtornos mentais, porque a partir daí o SUS também foi importante, os CAPs, né, que hoje existem também em Blumenau. Então, para quem talvez, né, não tem muita familiaridade com a saúde mental, a gente está falando de pessoas que em algum momento da sua vida, por N situações, pode ser por uso de uma substância, pode ser por um adoecimento no trabalho, pode ser por uma perda de um ente querido, essa pessoa passa por um sofrimento psicológico intenso, porque todos nós passamos por sofrimento psicológico, né? Então é esse tipo de pessoa, que é qualquer um de nós. Então é uma discussão, a saúde mental é uma discussão de toda a sociedade. E o que a reforma psiquiátrica vem
querendo botar isso mais claro, é bem isso, que não existe assim, aquela pessoa é doente e ela nunca mais vai ser outra coisa que não aquela doença. Então é discutir um pouco isso. E, infelizmente, né, as instituições, hospitais psiquiátricos, não que elas não devam existir e são totalmente erradas, mas o modo como elas existem ainda hoje no nosso país, sim, é um modo que não facilita você tirar essa marca da doença da pessoa. Então, a ideia que foi acontecendo com a reforma psiquiátrica foi abrir a ideia do manicômio para quê? Para que as pessoas pudessem conviver em sociedade, as pessoas pudessem se reconhecer a sua identidade, elas pudessem ser aceitas na sua diferença. Então, né, a gente entender que as pessoas têm ritmos diferentes, que as pessoas têm dores diferentes, que elas têm medos diferentes, né? E então, compreender um pouco mais isso. E aí a principal ideia da reforma psiquiátrica, talvez, né, se a gente tentar resumir assim, seria essa ideia do convívio. Porque quando você começa, por exemplo, a instalar os CAPs, né, Centro de Atenção Psicossocial, que isso começa nos anos 90 no Brasil, é para fazer um tratamento de saúde dessas pessoas, que elas possam morar na sua casa, continuar no seu bairro, então indo na padaria, indo no supermercado, indo na escola, buscar o filho, cozinhando, vivendo em sociedade e ao mesmo tempo fazendo o seu tratamento. Então essa é talvez é um dos eixos mais fortes, né, de a gente estar no convívio social. E aí eu gostaria de perguntar até para os três, o Jackson e a Angela também podem responder essa, que é a questão de como as pessoas enxergam a saúde mental na nossa sociedade hoje em dia e até como o governo ou as instituições públicas lidam com isso. Como é que vocês enxergam a partir da visão de vocês que também trabalham e são associados lá na Enlouquecer? Bom, então, olá pessoal, assim, a associação, a partir desse processo da luta antimanicomial, né, houve o surgimento também da associação, né? Desde 98 aqui em Blumenau, né? Isso. E assim, a partir da luta antimanicomial surgiram esses dispositivos, né? Na verdade querem substituir os manicômios, né? Como os CAPs hoje também já fazem um pouco esse trabalho, né? Então a grande luta, né, é o fechamento dos manicômios, né? O objetivo maior é esse, né? Porque com o fechamento dos manicômios, onde as pessoas lá não eram muito bem assistidas, né? Eram muitas vezes marginalizadas, né? E eram jogadas no manicômio e tem gente que ainda está no manicômio, que não tem mais nenhum vínculo familiar e estão lá há 30 anos, 20, 30 anos, né? E assim, uma rotina que não é nada, como é que eu vou dizer, terapêutica, né? É uma rotina que adoece até, muitas vezes mais, porque eles só fazem o quê? Fazem a medicação, né? E não tem, muitas vezes, nenhuma atividade, uma oficina terapêutica, entende? Então, são coisas que não ajudam no desenvolver do bem-estar da saúde, né? Então, daí que vem a bandeira, né? A grande bandeira da luta antimanicomial, né? Que é o fechamento dos manicômios e a instituição das residências terapêuticas, né? E assim, falando um pouco mais sobre a Enlouquecer, a Enlouquecer hoje,
né, ela está começando a ser reconhecida como um centro de reabilitação psicossocial, né? Então, até no momento nós... bom, para explicar um pouco melhor a história, quando começou a FAGME, antes da Enlouquecer, então nós estávamos lá no endereço do CAPS, que era o CAPS 2, né, o Centro de Atenção Psicossocial, o 2, que é CAPS para adultos, que tem o CAPS AD também, e o CAPS I, né, que na verdade nós somos o CAPS é a porta de a Enlouquecer, depois o que vem depois dos CAPS, né? É a porta de saída dos CAPS, né? Então tá lá o CAPS AD 3, o CAPS 2 e o CAPS I. E que trabalhos que vocês desenvolvem lá na Enlouquecer para tornar essa experiência de socialização das pessoas melhor, de inclusão, que trabalhos que vocês desenvolvem? Eu sei que vocês participam da feirinha de economia solidária aqui na FURB, não sei como é que é para a Ângela essa participação, né? Você me contou que durante a semana inteira participa de várias atividades, como é que é para você, Ângela? Assim, nós na associação tem todo dia uma atividade, como segunda-feira tem um grupo de digitação, que nós fazemos uma ata, nós fazemos outra coisa. Aí na terça tem o da TT, que é o mosaico, febro, um monte de coisa. Na quarta nós temos muita ajuda, que todo mundo apoia, todo mundo ajuda, todo mundo conversa lá e não podemos sair. Falou ali, já morreu. De tarde tem a reunião administrativa, porque tudo resolve, é um coletivo. Vocês em coletivo conversam. Ninguém pode ir em cima da Enlouquecer. Tipo assim, nós temos que primeiro passar na reunião, o que vai acontecer, depois da reunião, podemos resolver. Primeiro nós resolvemos da Enlouquecer tudo, que precisa fazer semana toda, da luta também. A quinta-feira nós temos cerâmica, de manhã, com a professora Lucinéia. De tarde nós temos teatro, que é com o professor Roberto Manfi. Aqui na FURB vocês fazem, Aqui né? na FURB. Depois nós temos uma parceria com a hidroginástica, que é lá na Pro Família. E aí, na sexta-feira nós temos pintura, de manhã, com a Elisete. E de tarde tem um teatro, que é o Marco. Aí, tipo assim, tem como da comunidade solidária. Nós participamos na feira, na reunião também. Vamos dia 11 vai ter a feira da Fortaleza, que é com pessoal da comunidade solidária, com tudo, que vai ter a feirinha ali perto da rádio comunitária. E dia 16 é dia da luta, de maio, lá no Teatro Carlos Gomes. E o que tu mais gosta de participar na Enlouquecer? O que tu mais gosta de fazer? O que é mais importante para ti ali? Tudo. Porque a associação para nós é como uma família. Nós lutamos direito do usuário do TRECAP e é isso nós crescemos cada vez. E nós somos... Se não tivesse a associação, nós ia estar no CAP. Não é isso que nós não queremos. Nós queremos estar na sociedade, no mundo. E a Enlouquecer já está no mundo. Todo mundo conhece a Enlouquecer. E então, eu gostaria que vocês também convidassem o pessoal que está em casa para o dia 16, do Dia da Luta Antimanicomial, que vai ser no Teatro Carlos Gomes. O que vai acontecer lá? Como é que vai ser a participação de vocês? Bom, dia 16, né? 16 de maio, nós vamos ter vários eventos durante o dia todo. Na parte da tarde, né? Da 1 da tarde às 6 horas, por aí. Né?
Então a gente convida toda a comunidade, porque nós vamos ter várias atividades culturais, né? Por exemplo, a apresentação da banda municipal, a apresentação do cantor, compositor Léo Vieira, a apresentação de teatro, né? Do nosso grupo de teatro mesmo, que é o Estações da Vida, né? Aqui da FURB, né? Enfim, várias atividades no período da tarde, todo o período da tarde, em frente ao Teatro Carlos Gomes. E, Jason, quem quiser conhecer mais sobre a Enlouquecer, até o trabalho da ITCP e da feirinha aqui, onde que pode procurar essas informações? Ou quem quiser socializar alguém a Enlouquecer, como é que pode fazer? Então, a Enlouquecer, ela é uma atividade desenvolvida pelos associados, né? E os associados são usuários dos CAPs, familiares ou amigos. Então, qualquer pessoa da sociedade pode se associar a Enlouquecer. Para conhecer a Enlouquecer, hoje ela fica, a sede dela fica dentro da Fundação Cultural de Blumenau, mas ela está num processo de mudança de sede. Mas chegar na Fundação Cultural, né, e perguntar pela Enlouquecer, vocês vão ter acesso à sede. Talvez é mais fácil o contato pela internet, porque tem Facebook, então entrando em contato pelo Facebook consegue agendar um dia para ir lá e o pessoal poder receber eles, né? Qualquer visitante, a gente recebe muitas visitas de profissionais de outras cidades, de pessoas que querem montar associação, de pessoas do nosso município que querem contribuir, querem ser voluntárias. Então pode ser pelo Facebook da Enlouquecer, ou pode ser também aqui pelo Facebook da incubadora da FURB, é ITCP FURB, né, para achar a gente no Facebook, ou diretamente na FURB, na sala L106 do Campus 1, né, é a sala da incubadora, e aí a gente também pode passar informações e contatos. Uma coisa que é legal, né, do que a Ângela e o Jackson estão comentando, é que a associação ela existe em função da atividade deles, que são pessoas que estão procurando a sua inserção na sociedade, e elas têm parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, tem profissionais dos CAPs envolvidos na Enlouquecer, ajudando a organizar a associação, e também na Universidade Regional de Blumenau, através da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, que é onde a gente aproxima eles da economia solidária e consegue, por exemplo, dar auxílio para cursos de formação, participação em eventos de comercialização, as oficinas de teatro e de cerâmica hoje são feitas dentro da universidade, eles utilizam a mesma estrutura que qualquer estudante da universidade que cursa teatro ou que cursa artes visuais utiliza, aula com os mesmos professores, com o mesmo laboratório. Tá? Então a gente tem toda uma parceria para exatamente conseguir a meta que eles têm, que é, eles não querem também sair, eles quando eu digo a saúde mental, né? As pessoas não querem deixar de estar dentro do manicômio, porque lá fica totalmente fora da sociedade, e ir para o CAPS, que seria um mini manicômio, no sentido de que se o CAPS também não contribuir para que eles retomem a sua vida de um modo natural como qualquer outro ser humano, então eles vão ficar também restrito ao CAPS. Então a associação, ela é uma parceria com o CAPS, para o CAPS também conseguir ampliar essa porta de saída que o Jackson falou, né? Então assim, a pessoa chega no CAPS, às vezes, né, muito fragilizada, debilitada, faz o tratamento e conforme ela vai conseguindo de novo ter sua autonomia, no seu ritmo ela vai participando de atividades fora do CAPS. E aí a associação é muito importante para isso. Que é essa porta de entrada para socialização. Isso, para sair, por exemplo, tem várias pessoas que chegam na associação, né, que estavam no CAPS há um tempo, aí chega na associação e daqui a pouco não precisa mais nem fazer o tratamento no CAPS, começa a fazer o tratamento no ambulatório geral, entende? Então é por isso que é considerada a porta de saída do CAPS. Então assim, a associação ela é uma grande parceira do CAPS também nesse sentido, porque ela contribui para que as pessoas não precisem com tanta intensidade do CAPS. Porque a partir do momento que elas começam a produzir nas oficinas, a participar de feiras, a participar de cursos, de palestras, eles acabam retomando muito mais a sua saúde. E aí precisa menos do serviço de referência que é o CAPS. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês hoje, que a gente tem que encerrar o programa, nosso tempo está acabando, mas foi muito importante conversar com vocês hoje. O Expressões está se encerrando, mas você pode conferir nosso programa sempre no canal do YouTube da FURB TV e também na página do Facebook. Até o próximo!